Olá, professores, como vocês estão? Meu nome é Claudinei, eu sou PCNP de Filosofia aqui na Diretoria de Ensino de Americana e hoje quero desenvolver um tema relacionado à nossa ATPC semanal. Mas antes, uma breve autodescrição. A minha estatura é mediana, eu me considero magro, a minha cor é parda, meu cabelo é curto, eu uso barba, cabelo e barba são grisalhos, eu uso óculos de grau, estou trajando uma calça jeans azul, uma camiseta e um tênis preto. Dentro da nossa proposta de ATPC, o tema é competências para a prática docente. E eu vou apresentar aqui para vocês o nosso percurso formativo. Nós faremos uma sensibilização, apresentaremos palavras-chave, analisaremos uma etapa do material de apoio Currículo em Ação segundo bimestre, destacaremos competências docentes na resolução SE 52 de 14 de agosto de 2013, trabalharemos os conceitos multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, convergência, similaridade, competência e habilidade. Faremos uma atividade reflexiva e analisaremos as competências autoavaliação e autodesenvolvimento. Vamos aos nossos objetivos. Os objetivos da ATPC são analisar os objetos do conhecimento e as habilidades propostas no material de apoio Currículo em Ação do segundo bimestre e destacar os pontos de convergência. Introduzir os conceitos multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, convergência, similaridade, competência e habilidades na atuação docente. Apontar algumas competências e habilidades requeridos dos profissionais da educação da rede estadual de ensino, dispostos na resolução SE 52 de 14 de agosto de 2013. Destacar as competências de autoavaliação e do autodesenvolvimento para o aprimoramento profissional. Antes de avançarmos em nossa pauta e começarmos a desenvolver os nossos objetivos, eu vou dar um tempinho aí, professor, para você se organizar, ok? Pegar o seu diário de bordo, sua caneta, o seu lápis, enfim, tudo que necessita para que você possa fazer as anotações necessárias dentro desse espaço formativo. Ok, agora que você já está com o seu diário de bordo, que você já está preparado para fazer as anotações que considera relevantes nesta formação, eu gostaria de realizar uma sensibilização. E essa sensibilização, ela parte de uma nota e de uma imagem. Eu gostaria que você analisasse essa imagem que está na tela e dentro da nossa proposta, que você viu nos nossos objetivos, eu gostaria que você atribuísse uma nota de 0 a 10 para esse ambiente de sala de aula.
bem, eu acredito que você tenha conseguido realizar essa atividade, ok? Que você tenha olhado para a imagem e tenha aferido, né, uma nota de 0 a 10 para esse ambiente escolar, para essa imagem que você visualizou. Eu acredito também que ao visualizar essa imagem, você tenha criado uma espécie de comparação entre a sala de aula que você atua e a sala de aula que você visualizou. Acredito também que nessa comparação você encontrou pontos negativos e pontos positivos, tentando aí uma aproximação entre esse modelo ideal do modelo real em que você atua enquanto professor. Penso também que essa imagem ela pôde criar uma perspectiva, né, ideias para que você possa, dentro desse espaço coletivo em que nós estamos, discutir e ter conversado, olha, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, a disposição das carteiras, das cadeiras, essa sala parece que é uma sala ambiente, né? De acordo com o que eu vejo ali, pode ser uma sala para a área de ciências humanas, ou para a área de linguagens, ou matemática. Olha que legal, é possível de repente eu trabalhar com uma sala ambiente, enfim. A ideia dessa imagem é proporcionar uma sensibilização entre o grupo que você faz parte aí, docente, para que você criem ideias, né? Em ambientes na sala de aula que vão ao encontro da sua proposta no plano de aula. Se você vai trabalhar numa metodologia ativa, por exemplo, a disposição das carteiras, das cadeiras, elas têm que seguir a orientação da metodologia ativa. Se você vai trabalhar uma aula mais dispositiva, o fato é, a disposição das carteiras, das cadeiras, né, os mapas, enfim, tudo na sala que é possível ser alterado, ele se torna necessário na medida em que você, eu acredito, vá fazendo suas propostas nos planos de aula. Então a ideia aqui, de repente, é olhar para essa imagem. Eu, quando olhei para ela, eu tive uma impressão de um espaço de sala ambiente, onde o professor estaria programando uma aula dentro de uma metodologia mais expositiva. Essa foi a impressão que eu tive. Seguindo adiante, então, eu quero destacar aqui as nossas palavras-chave, as palavras-chave que utilizaremos dentro da nossa formação. Então, as palavras são multidisciplinar, convergência, interdisciplinar, habilidade, similaridade e competência. Então, basicamente, essas são as palavras-chave que vocês entrarão em contato aqui a todo momento, conforme eu for desenvolvendo a pauta. Ora falarei de convergência, interdisciplinaridade, ora falarei de habilidades, similaridades, mas o fato é, todas elas têm uma relação dentro dessa proposta aqui nesse espaço DATPC. Vamos falar um pouquinho de material de apoio? Hoje aqui eu quero utilizar o material de apoio da área de ciências humanas como um meio para desenvolver o tema proposto. Então a nossa intenção aqui é usar o material de ciências humanas, currículo em ação, ok? Da primeira série do ensino médio. Vamos já avançar aí e utilizar objetos do conhecimento e habilidades do segundo bimestre, tudo bem? E eu quero destacar aqui dentro do currículo em ação de ciências humanas os 4 componentes, falando um pouquinho do tema, da situação problema, da habilidade, da categoria e objetos de conhecimento. Eu quero mostrar aqui na área de filosofia, sociologia, geografia e história. Então vocês estão visualizando aí nas imagens que eu destaquei uma parte desse material para que a gente possa identificar, por meio daquelas palavras-chave, as similaridades, as convergências e no que isso impacta no plano de aula do professor. A primeira situação que eu vejo
nesse material que eu mostrei para vocês são os pontos de convergência nos currículos. Eu destaquei aqui nessa imagem que vocês estão vendo o tema, a situação-problema, a categoria, a competência e a habilidades que estão mencionadas lá nos 4 componentes curriculares da área de ciências humanas. Vocês acabaram de ver. E o que eu achei interessante é que esses 5 itens que vocês estão vendo nessa imagem, eles têm uma convergência, eles se encontram e caminham juntos. Mas essa percepção eu só pude ter quando eu analisei os 4 documentos juntos. E eu vi que tanto história, geografia, filosofia e sociologia, eles trabalham o mesmo tema, a mesma situação-problema, a mesma categoria, a mesma competência, a mesma habilidade dentro dessa situação de aprendizagem no 2º bimestre. Então, essa ação coletiva, dá-se um nome a ela, que é convergências do currículo. Então, o que é uma convergência? É uma ação que tem um ponto de encontro e a partir daquele ponto de encontro, eles caminham juntos. Então, a ideia aqui, professores, é mostrar para vocês que é possível, dentro de um ambiente coletivo, trabalharmos seguindo a mesma linha. E esse trabalho, mais para frente eu vou desenvolver aqui com vocês o tema, ele se chama trabalho interdisciplinar. Então, um professor de história, ele pode conversar com um professor de filosofia e juntos encontrarem ações ali e inserirem no seu plano de aula para que eles consigam desenvolver temas interdisciplinares. E isso pode acontecer em todas as áreas. Eu dei um exemplo aqui só na área de ciências humanas, mas em linguagens pode acontecer, na área de ciência da natureza isso pode acontecer. Porém, essa ação, ela requer uma intencionalidade. Ela requer que os professores, eles interajam entre si, eles conversem, eles conheçam o material um do outro, para que eles possam, na proposta do seu plano de aula, do seu plano de ensino, para que eles possam desenvolver temas dentro de um ensino e aprendizagem voltado para a interdisciplinaridade. Vocês também podem pensar em datas específicas no calendário escolar. Me veio à mente agora a educação das relações étnico-raciais, que pode ser trabalhada, por exemplo, no 4º bimestre, lá na comemoração do dia 20 de novembro. Mas quem trabalha isso? É só a área de ciências humanas? É claro que não. Todas as áreas podem trabalhar. Eu posso, por exemplo, filosofia, trabalhar com a área de linguagens, com o professor de artes. Tudo é possível. O que deve existir é uma organização, é uma proposta de trabalho. Aí sim você desenvolve ali, não precisa ser um projeto, não precisa ter um produto final, né? Porque todo projeto ele tem um produto final, né? Pode ser apenas uma ação dentro de um plano de aula, que garanta, né, essa relação entre componentes curriculares para que haja a interdisciplinaridade. Nosso currículo também, ele trabalha de forma similar. Existem similaridades que são encontradas em nosso currículo. E como exemplo aqui, na área de ciências humanas, eu destaquei os objetos de conhecimento. Então, quando você olha para o objeto de conhecimento do seu componente na área de ciências humanas, você olha para um outro componente de história, por exemplo, filosofia e história, você vai perceber que eles são diferenciados. Existe uma diferença aí. Cada componente curricular tem o seu próprio objeto do conhecimento. Tudo bem? Mas só que quando você vai analisar, você aprofunda o seu olhar para esses objetos do conhecimento, você percebe que existem similaridades neles, né, que estão implícitas ou às vezes até explícitas. Eu construí uma imagem para tentar mostrar para vocês as possíveis similaridades que existem na área de ciências humanas dentro do material que nós estamos estudando.
Lembrando a vocês aqui que similaridade é quase igual a convergência. A convergência, como eu bem disse, ela existe quando dois componentes curriculares, por exemplo, ou mais, eles estão caminhando e eles têm um ponto de encontro e a partir daquele ponto de encontro eles caminham juntos. Já a similaridade, ela pode ser exemplificada, como vocês viram no desenho ali daquela linha do trem, como dois componentes curriculares que estão caminhando dentro de um bimestre e em determinado momento eles se encontram. Há um encontro, mas eles se encontram e caminham de novo, novamente separados. Essa é um exemplo de diferença entre convergência e similaridade. E eu destaquei aqui, por exemplo, olha aqui a imagem. Eu coloquei os 4 componentes curriculares: História, Sociologia, Geografia e Filosofia. Perceba que no centro dessas esferas ovais está a palavra sociedade. Então, quando eu analisei esses documentos, eu, na minha percepção, eu vi que a palavra sociedade ela está implícita e explícita nos 4 objetos do conhecimento. Logo, eu entendi que existe uma similaridade, que é possível um trabalho ali, dentro dos componentes, destacando a questão social, a questão da sociedade. Nesse aspecto, o próprio currículo ele já nos direciona para esse trabalho, intencionalmente ou não. Na medida que você vai desenvolvendo o seu plano de aula com o seu estudante, com a sua sala de aula, você vai construindo, né? Você vai constituindo, né? Você vai desenvolvendo aqui, intencionalmente ou não, as similaridades que estão nos objetos do conhecimento. Mas se você quiser, por exemplo, no espaço de ATPC ou no espaço coletivo aí na escola, conversar com os professores para tentar ali alinhar ali as similaridades que existem nos currículos, de repente você pode fazer um trabalho aí, extrapolar a sua área e ir para a área de linguagens. É legal, é bacana, é um estudo que enriquece o seu conhecimento, professor. É um estudo que faz você avançar na sua percepção de construção de plano de aula, na sua atuação no desenvolvimento do seu plano de aula com os estudantes. Eu acredito muito que o estudo dos currículos, né, a compreensão de como eles interagem no ensino-aprendizagem, de como eles podem interagir entre áreas e componentes, esse estudo que é feito pelos professores, sob a orientação do coordenador pedagógico, é claro, esse estudo ele enriquece e muito o seu trabalho. Você passa a ter percepção de como é o currículo, por exemplo, de língua portuguesa, de matemática, de física, de química, que até então parece tão distante da nossa realidade de ciências humanas. E não é. E eu vou explicar para você depois por que não é e por que nós pensamos que é. Então, por exemplo, olha aqui, o componente de história, ele está se relacionando ali dentro do objeto do conhecimento com confrontos entre civilizações. Olha que interessante, é uma similaridade, né? Quando você olha para o objeto de sociologia e o objeto do conhecimento de história, você consegue enxergar isso aqui. No objeto de conhecimento de história e filosofia, dá para perceber ali a cultura e a etnia. Em filosofia e geografia, dá para perceber ali as relações sociais. E em sociologia e geografia, dá para você entender ali, dentro dessa similaridade, no objeto do conhecimento, os impactos sociais. Olha que legal, né? De repente você está ministrando uma aula e você pode até mencionar para o seu estudante. Vocês viram isso lá em sociologia? Você é um professor de geografia, você fala. Vocês viram os impactos sociais dentro do componente de sociologia? O professor falou com vocês sobre isso? Vocês têm um entendimento sobre isso? É bacana. Aí você começa a fazer links, né? Você ajuda até o estudante, né, a perceber que existe similaridade, existe convergência entre todos os componentes. E você vai mostrando que nem tudo é fragmentado dentro da construção do conhecimento. Mas essa fragmentação, ela é bem nítida dentro da estrutura em que nós trabalhamos,
ela existe por conta desse contexto aqui que vocês estão vendo, o contexto escolar multidisciplinar. Para a gente avançar aqui na nossa proposta e eu explicar para vocês a ideia do que é multidisciplinar, primeiro eu vou trabalhar o significado da palavra. Multidisciplinar, ele deriva de duas palavras. A primeira é multi, é uma palavra de origem latina, multus, que significa múltiplo, ou seja, aquilo que abrange muitos fatores. Exemplo, multicelular, que tem muitas células, multicolor, que tem muitas cores, multiforme, que tem muitas formas. E a palavra disciplina, no sentido pedagógico, é um determinado campo do conhecimento que se utiliza para fins de estudo, como parte de um currículo escolar. Logo, multidisciplinar é um sistema de ensino que engloba experiências em várias disciplinas em busca de metas a atingir dentro de um programa específico. Então, esse é o significado de multidisciplinar. E essa é a estrutura que a nossa escola funciona. Eu vou trazer um exemplo aqui, vai ficar bem claro para você do que é uma atuação multidisciplinar. Olha aqui, um horário semanal dos componentes curriculares. Esse exemplo aqui, ele não necessariamente é um exemplo de como funcionam os horários da nossa rede pública, ok? Eu simplesmente peguei um modelo aqui para a gente entender. Veja aí, nós temos os dias da semana e nós temos o horário, aqui no caso da parte da manhã. O fato é que em determinado tempo troca-se os professores, hora de arte, hora ciências, depois educação física, depois do intervalo, vem geografia, vem matemática. Então, essa troca de professores, ela constitui uma atuação multidisciplinar. Ou seja, eu tenho vários componentes curriculares trabalhando em tempos intercalados para que se consiga desenvolver a aprendizagem no estudante. Então, essa é a maneira como que as escolas, as universidades, elas funcionam. Eu não vejo nenhum problema nisso. Aliás, eu não consigo imaginar outra estrutura que não seja essa. Não consigo ainda, né? Então, não estou aqui fazendo uma crítica. Eu só estou aqui constatando que o movimento estrutural de uma escola, ele funciona de maneira multidisciplinar, onde eu tenho, no momento, um professor de geografia, depois um de história, enfim. E isso em todos os segmentos. Ah, mas você pode falar assim para mim: eu sou um professor polivalente. Ou dando um exemplo de anos finais do ensino médio, eu sou um professor que eu atuo em dois componentes, história e sociologia. Tudo bem, não tem problema. O fato de você ser um professor ministrando dois componentes não quebra essa estrutura. Por quê? Porque ela é tão forte que faz com que nós, mesmo atuando em mais de um componente, a gente siga o modelo. De que forma? Olha, agora eu sou professor de história e agora eu sou professor de sociologia. Então, o que justifica a atuação multidisciplinar nem sempre é o professor, e sim os componentes curriculares que são desenvolvidos dentro do plano de aula. Então, dentro dessa explicação que eu estou fazendo aqui para vocês, da atuação multidisciplinar do professor, eu trago uma outra maneira aqui para exemplificar, que é a dinâmica multidisciplinar. Olha aí no quadro. Professor desenvolve os objetos do conhecimento que não necessitam e nem dependem de objetos de conhecimento de outro componente para o estudante compreender o assunto. Como ocorre? Os componentes curriculares são distribuídos por áreas do conhecimento, formando assim um horário de aula, como eu mostrei lá para vocês, né? Por período e tempos de, no nosso caso aqui, na rede pública estadual, 45 minutos. Exemplo, os componentes de língua portuguesa, matemática, química, física e geografia engajam-se nos seus objetos do conhecimento, mas eles não trocam e não dialogam entre si.
Apesar de um mesmo assunto ser abordado em todos esses componentes, o trabalho continua dividido entre eles, dando espaço para que cada um ensine aspectos diferentes dentro do tema proposto. Então, basicamente, esse foi um exemplo de uma atuação multidisciplinar em uma escola comum, uma escola normal. O exemplo que eu dei aqui está relacionado ao ensino médio, vocês perceberam, né? Eu trago aqui também outras atuações do professor dentro dessa estrutura que podem tornar o ensino, a aprendizagem mais coletiva. E uma das possibilidades é o contexto escolar para a atuação interdisciplinar. Eu trouxe essa imagem aí para vocês visualizarem. Veja aí as setas, como elas caminham, elas transitam ali, né, dentro de todos os componentes. Então, a ideia aqui dessa ação contínua e coletiva é o trabalho de forma interdisciplinar. Mas antes de adentrarmos nesse conceito, eu queria explicar aqui o significado dele. A palavra interdisciplinar é constituída por duas palavras. A primeira é inter, que exprime a ideia de dentro, entre, em meio. E disciplinar, no sentido pedagógico, é um determinado campo do conhecimento que se utiliza para fins de estudo, como parte de um currículo escolar. Logo, a palavra interdisciplinar é um adjetivo que qualifica o que é comum em dois ou mais componentes curriculares ou outros ramos do conhecimento. É o processo de ligação entre os componentes. Então, eu trago aqui para vocês algo que vocês já realizam na escola, com tranquilidade, eu tenho certeza disso, porque eu acompanho escolas, eu vejo o trabalho de vocês, aí eu vou, converso com o coordenador, nós aqui do núcleo pedagógico, depois nós alinhamos os nossos acompanhamentos, e nós percebemos que todas as nossas escolas, né, nós temos 80 escolas na diretoria de ensino de Americana, então todas essas 80 escolas, elas atuam dentro de um contexto multidisciplinar, onde o professor ele propõe no seu plano de aula uma atuação interdisciplinar, porque o próprio material de apoio ele nos encaminha para isso, né? Então, a interdisciplinaridade tem sido abraçada por grande parte dos educadores, visto que tal postura garante a construção do conhecimento de maneira global, rompendo com as fronteiras dos componentes curriculares, como eu disse lá atrás, né? Pois os professores atuam e buscam incentivar os estudantes a construírem relações entre os diferentes objetos do conhecimento presente nos diversos componentes do currículo. Aí eu trouxe essa imagem aí para vocês, né, dessa pessoa aí, né, com várias mãos, né, como se ela estivesse criando ramificações ali dentro de um trabalho interdisciplinar. Então eu acredito aqui, dando a minha contribuição, que a atuação do professor de forma interdisciplinar, ela ajuda, como bem disse aqui na leitura, a romper com essas fronteiras. Nós não vamos, de forma alguma, romper com a estrutura multidisciplinar, porque ela funciona, ela consegue desenvolver ali relação entre professor e estudante por meio dos componentes ali, das áreas do conhecimento, né, na troca ali de horário. Isso é um fato, não é isso. A ideia ali é, em determinado momento ali do seu plano de ensino, você propor momentos onde você consiga trabalhar de forma coletiva. Isso, no meu ponto de vista, ele enriquece o seu trabalho. É a mesma coisa que as metodologias ativas. Elas não vieram para desestruturar as metodologias que já existem. Elas vieram para acrescentar no seu trabalho, professor. Então, eu entendo aqui que trabalhar de forma interdisciplinar, quer seja em projetos ou apenas no meu plano de aula semanal, ele é uma atuação que enriquece. E também é uma atuação que desperta no aluno esse entendimento de que é possível criar links, né, entre os componentes curriculares, entre as áreas,
para que se estabeleça, né, uma metodologia ali, um processo de ensino-aprendizagem, onde o maior beneficiado é o estudante e, por consequência, você, professor, porque você aprimora, né, o seu trabalho, você avança, você constrói graus de maturidade. Vou falar um pouquinho agora com vocês sobre a competência docente e o que ela tem a ver com o nosso trabalho enquanto professor. Existe uma resolução que todos nós conhecemos, já tivemos assim um contato com ela, que é a resolução SE 52, de 14 de agosto de 2013. E eu fiz um breve recorte aqui para destacar que lá existe uma orientação que dispõe sobre os perfis, competências e habilidades requeridos dos profissionais da educação da rede estadual de ensino, no caso aqui a rede estadual de São Paulo. E para eu dar sequência a esse tema, a esse objetivo, eu gostaria de fazer uma dinâmica reflexiva com vocês. Eu gostaria que você pensasse aí onde você está. Você não precisa compartilhar, ok? Fique tranquilo. A ideia aqui é que você pense sobre essa situação aqui. Essa é uma competência, ok? É uma competência esperada do professor. Vou ler para vocês. Conhecer a função social da educação escolar e ser proficiente no uso da língua portuguesa, oral e escrita, e em todas as situações sociais e atividades relevantes para o exercício profissional. Então essa é uma dinâmica reflexiva, ok, professor? Aí onde você está, você vai olhar para essa competência que está mencionada lá na resolução que eu falei com vocês aqui agora há pouco, e eu queria que você pensasse aí, para qual área essa competência é destinada? Para qual componente curricular essa competência é destinada? Qual professor deve conhecer a função social da educação escolar e ser proficiente no uso da língua portuguesa, oral e escrita em todas as situações sociais e atividades relevantes para o exercício profissional? Quem é esse professor na escola? Tempinho para vocês aí. Voltamos aqui. Meus parabéns para quem pensou em todos, porque realmente, né, todos os professores, todos na escola, eles têm essa responsabilidade dentro dessa competência. Eu chamo a atenção aqui para a questão da estrutura multidisciplinar, que muitas vezes nos leva a pensar de forma fragmentada. Esse é o problema. Então nós achamos que saber ler, escrever, está relacionado à língua portuguesa, ao componente curricular de língua portuguesa. Nós achamos que a questão dos cálculos está relacionado apenas com o professor do componente de matemática. E quando vai trabalhar a educação das relações étnico-raciais? É só história. Quem é responsável por desenvolver projetos ou quem é responsável por trabalhar situações voltadas para os direitos humanos? Sociologia, filosofia. Então, a estrutura multidisciplinar na escola nos remete a pensarmos de forma fragmentada. E nós não entendemos que todos os professores
eles são corresponsáveis na sua atuação docente a desenvolver competências em si e no próprio estudante. Saber escrever, saber se posicionar, né? Saber falar bem, não é uma responsabilidade somente do professor de língua portuguesa, mas de todos nós. Então, quando você vai para essa resolução que eu mencionei, você vai ver que ali tem muitas competências que são necessárias para todos os perfis, para todos os componentes curriculares, para todos os professores. Isso me faz pensar que nós, professores, nós não podemos parar no tempo, né? Nós cursamos uma universidade e esse curso, né, essa formação na universidade nos deu competência para atuarmos como professor. Mas só o que eu aprendi na universidade, ele não basta. Eu preciso, por exemplo, compreender qual é a metodologia de ensino na rede que eu estou atuando, quer seja ela particular ou pública, estadual, municipal. Isso a gente não aprende na universidade. Então, como a gente aprende? Como que eu entendo, como que eu percebo o funcionamento de uma instituição para que eu possa corroborar nessa instituição com o ensino e aprendizagem? Aí eu chamo a atenção para duas competências que também estão na resolução, que é a competência de autoavaliação e o autodesenvolvimento. Vou abrir um parênteses aqui. É claro que a equipe gestora tem uma responsabilidade de trazer esse professor para perto, ok? Ainda mais esse que chegou, que é novo no espaço, aí no ambiente, para que ele possa ser formado e entenda ali minimamente, né, como funciona e qual metodologia é utilizada dentro daquele contexto escolar. Isso é fato, isso tem que acontecer. Tudo bem? Porém, só isso também não basta. O próprio professor, esse que foi recebido, que foi acolhido, que minimamente compreendeu o processo ali, ele tem que ter uma busca. E essa busca ela está relacionada com essas duas competências que são citadas lá na Resolução 52. E o que é autoavaliação? A autoavaliação permite a análise dos pontos fortes, erros e dificuldades no processo de ensino. Ela é uma oportunidade de reflexão sobre o comportamento, a atuação para aprimoramento da prática docente. A autoavaliação ela pode ser processual, ela pode ser de resultado. Por exemplo, eu estou desenvolvendo, vamos pensar em eletivos aqui, que é um exemplo legal. Então eu propus aí um plano de eletivas, já foi feita a enturmação, né? Eu já estou caminhando aí para o desenvolvimento do meu produto final, aquilo que eu propus para os meus estudantes. Eu já entrei na sala de aula, já estou ministrando ali os objetos do conhecimento, enfim. Aí nós sabemos que a eletiva, ela dura um semestre. Então eu estou caminhando ali, já foi um bimestre. Eu posso fazer uma autoavaliação do meu trabalho, ou uma autoavaliação do trabalho para ver se vai ser atingido o produto final. Então, essa atuação dentro da autoavaliação, ela se chama autoavaliação de processo. Onde eu vou olhar para a minha proposta, eu vou perceber se as minhas metodologias, se as minhas estratégias estão de acordo com aquilo que eu propus, se eu vou atingir o objetivo dessa eletiva, que é o produto final, junto com os estudantes. Se está tudo de acordo, está correto, segue o caminho, segue o fluxo. Não, eu preciso mudar alguma coisa, alterar algo aqui na minha proposta inicial. Então eu faço as alterações necessárias. Então a autoavaliação, ela tem essa intenção de você analisar o seu trabalho dentro de um processo para você fazer certas alterações. E eu também posso fazer uma autoavaliação no final de todo o processo, por exemplo, da eletiva, quando o produto final é apresentado, é feita a culminância, eu faço uma autoavaliação ali de tudo que eu fiz, para que eu consiga,
Próxima eletiva, melhorar a minha atuação enquanto professor. A gente sempre tem que melhorar, né? Deu tudo certo, foi bacana, foi um sucesso. E agora? Agora eu tenho que avançar para uma outra eletiva. E como vai ser essa proposta? O que eu posso fazer? Então a autoavaliação, ela acontece num processo e também acontece no final do processo. Tem que fazer parte do trabalho pedagógico, tanto do professor quanto do gestor, do próprio estudante, né? Se você quiser, eu acho que quando você tem tranquilidade para trabalhar com autoavaliação, e você pode até trabalhar com o estudante essa possibilidade. É uma ação complementar, né? Dentro daquilo que você já faz, você avança ali e constrói essa competência no estudante. Uma outra competência que está mencionada lá na Resolução 52 é o autodesenvolvimento. Eu vou ler para vocês aí, olha só. Significa tornar-se responsável pelas suas decisões e pela sua trajetória. Sempre que estamos aprendendo e desenvolvendo habilidades e competências, técnicas ou comportamentais, estamos nos autodesenvolvendo. Lembra que eu falei do professor que chegou na escola, foi recebido e minimamente ele teve as instruções para o seu trabalho? Aí, conforme ele foi desenvolvendo, né, o seu trabalho na escola, foi fazendo autoavaliações, ele percebeu que existem algumas fragilidades, por exemplo, no trabalho com metodologias ativas. E agora, o que fazer? Bom, eu posso sentar e esperar que alguém me forme, né? O coordenador, ou o PCNP, ou alguém da SEDUC. Eu posso sentar ali e falar, eu não tive formação, então eu não sei trabalhar. Eu posso dar essa resposta. Mas também eu posso, por meio de uma proatividade, eu posso buscar o meu autodesenvolvimento. Então, se eu não sei, eu não vou esperar outro me ensinar. Eu vou buscar. Existem vídeos no YouTube, existem muitos materiais da própria SEDUC que disponibilizam nas suas plataformas, em sites, explicações sobre como trabalhar metodologias ativas em sala de aula. Então, existem N tipos de materiais que eu posso buscar dentro da minha proatividade para que eu promova o meu autodesenvolvimento. É claro que existe uma responsabilidade dentro da hierarquia, né? Equipe gestora, diretoria de ensino, secretaria de educação, existe uma responsabilidade desses órgãos em orientar e formar o trabalho docente. Não estou tirando essa responsabilidade. Mas também dentro desse movimento existe a nossa corresponsabilidade em buscarmos o nosso autodesenvolvimento. Isso só vai aprimorar o seu trabalho, professor, gestor. Então, a autoavaliação, o autodesenvolvimento são competências esperadas do professor para que ele consiga dar aí um upgrade, né? Para que ele consiga evoluir na sua atuação docente ou gestora. Eu fiz questão aqui de mencionar essas duas competências e também chamar a atenção para que você entenda que competência e habilidade dentro da unidade escolar, por exemplo, não são atuações somente na vida do estudante. Nós, professores, os estudantes passam por nós, né? Eles passam por nossas vidas, né? E eles deixam as impressões, e nós também deixamos impressões na vida deles, né? Então, esse movimento que a escola proporciona, eu acho positivo para nós. Por quê? Porque a gente aprende cada vez mais, com erros, com acertos, e nós vamos desenvolvendo competências e habilidades em nossa vida. Nós vamos nos atualizando. Um exemplo é um professor que atua hoje, século XXI, né? A gente tem que aprimorar o nosso olhar tecnológico. Não tem como você atuar hoje enquanto professor e não ter um autodesenvolvimento dentro de um olhar tecnológico. Entender como que a tecnologia pode atuar a favor da minha aula. Então essas foram algumas dicas que eu quis deixar para vocês aqui, dentro do nosso trabalho pedagógico na escola, quer seja ele docente ou dentro da gestão.
Porque todos nós trabalhamos em prol de uma única realidade, que é a aprendizagem do estudante. E eu deixo aqui para vocês essa frase do Platão. Ele diz assim, ó: tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Olha só que frase bacana para a gente pensar aí nessas duas competências, autodesenvolvimento e autoavaliação. Um forte abraço a todos e nos vemos aí num outro momento dentro desse espaço de aprendizagem colaborativa.